Graça e paz, irmãos. Eu vou pedir todos os irmãos que estão caminhando nas imediações, ou entram e se sentam ou ficam lá fora, por favor. Ou vocês entram e se sentam aqui dentro, ou por favor, pode ficar lá fora. Conversando, se distraindo, porque o que o Senhor quer fazer aqui dentro hoje exige seriedade e reverência. Então, por favor, os jovens que estão caminhando nas imediações do ginásio, ou entra e senta ou fica lá fora. Eu vou esperar todos saírem, os que querem saírem. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Bezaliel, quero agradecer a direção desse congresso, a Secretaria de Missões, na pessoa do pastor René e sua família. Quero agradecer todos os cantores, preletores que estiveram aqui, colaborando com o reino de Deus. Quero agradecer o convite. Nós saímos da Espanha faz 2 meses, do lugar onde estamos trabalhando, nas Ilhas Canárias, um arquipélago que faz parte da Espanha. Esse arquipélago onde eu moro é um ponto de terra no meio do Oceano Pacífico. Tem 150 mil habitantes, 0,1% de cristãos, e é uma ilha que está sendo islamizada, onde por dia 10 barcos vindo da Algéria, da Tunísia, do Marrocos, de todo o sul e África Central, do oeste da África, entra por esse ponto da terra que está sendo um dos lugares de entrada para a islamização da Europa. E hoje eu me encontro aqui, eu estou com um tremor de dentro e de fora. Porque eu falava ontem com o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer com esta geração? Qual é o teu propósito para a sua geração antes do arrebatamento? E eu fiquei olhando para essa estrutura, e eu sei que não é barato fazer um evento aqui dentro. É muito dinheiro. E por isso que eu estou exigindo que vocês não percam a oportunidade. Porque talvez, daqui a alguns anos, vocês não terão alguém como eu, de pé, de uma plataforma como essa, fazendo um desafio para que possamos terminar a tarefa da evangelização antes que ele volte. E eu queria, o irmão já orou por nós, mas eu vou te pedir, nos ajude a pregar, ficando quietinho, glorificando e ligado com os céus. Eu vou ler 2 passagens bíblicas, 2 versículos, para fundamentar o último tema que me foi enviado para este congresso. E se você quiser me acompanhar, você vai abrir a sua Bíblia primeiro, em 2 de Reis, no capítulo 6, e no versículo 24. Amém?
Assim diz: depois disto, ajuntou-se Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou Samaria. O 25 disse: e houve grande fome em Samaria, e eis que sitiaram, a ponto de venderem a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pomba por 5 siclos de prata. 2 Reis 7, e versículo 9. Então disseram uns para os outros: não é bom o que fazemos. Este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos como culpado, pois vamos e anunciemos a casa do rei. Diga comigo: seremos tidos por culpados. Podeis assentar. Antes de comentar os pontos desse texto, eu gostaria de analisar rapidamente o transfundo histórico desta crise. A Bíblia fala, no capítulo 5 do livro de Samuel, que 1000 anos antes de Cristo, o rei Davi, o pequeno pastor de Israel, que estava no campo, pastoreando as ovelhas do seu pai Jessé, na cidade de Belém, aquele pequeno jovem, que foi o servidor, o músico, o poeta, o escritor da maioria dos salmos, aquele que não só conheceu o salmo, mas que conheceu o pastor, de quem era a fonte de inspiração para as suas composições. 1000 anos antes, este homem venceu todas as suas provas, as quais vocês conhecem, os que frequentam a escola bíblica dominical. Vocês sabem que os problemas daquele rei não começou quando ele tocava, porque a consciência de uma música espiritual, ela não precisa de mídia, ela não precisa de estrelismo, ela não precisa de reconhecimento, ela não precisa de catalisação. A música que emana do trono de Deus, a sua maior função é enviar Satanás ao abismo. Davi cantava, e o diabo que atormentava o rei Saul vazava, corria. Queridos músicos desta geração, você está fechando o inferno através do louvor que emana dos seus lábios? Você tem fechado boates? Você tem fechado bares? Você tem fechado fontes e bocas de fumos na cidade onde você pertence? Você tem diminuído o número de presos nas prisões? Você tem diminuído as mulheres do job nas grandes capitais brasileiras? A música que a igreja brasileira está produzindo liberta almas. Ou ela é
uma fonte de promoção pessoal, trazendo um emocionalismo desvariado, onde o caráter do evangelho que transforma não emana daqueles que o escutam. Irmãos, talvez nunca mais vocês me convidem. Eu vou falar como no espanhol, para mim me dá igual. Para mim não me importa subir mais neste púlpito, contanto que esta mensagem chegue em sua casa, chegue na vida do jovem, alcance os seus filhos, e a segunda geração um dia diz: um João Batista em Cursaia, um João Batista subiu num púlpito, numa geração no Piauí, e trouxe o paradigma do coração de Deus para uma geração. Esse pastor venceu o gigante, venceu as cavernas de Adulão, reinou sobre 400 amargurados de espíritos endividados. E um dia, quando Deus deixa Saul se suicidar, as tribos de Israel em Hebrom chega e lembra o que ele fazia quando ainda não era rei. Você não precisa de título para servir o Senhor. Você não precisa de nada. Você só precisa ter um coração quebrantado, um espírito reto e um caráter limpo. E aí disseram: Davi, nós nos lembramos quando você entrava e saía no exército de Saul, e como você destruía os seus inimigos. E disse: sabemos que você é o homem que o Senhor escolheu para ser o pastor de Israel. Samuel capítulo 5 diz que em Hebrom 12 tribos dispersas se reuniram a Davi e o coroaram como rei. Reinou 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. E nós chegamos neste texto que tem a ver tudo. Depois da morte de Davi, veio Salomão e reinou, se desviou seu coração, fabricou, através das suas alianças políticas, matrimoniais, a idolatria sobre Israel. A idolatria deliberada, o pecado calculado. Deliberou, estabeleceu e destruiu o pacto de Deus com a nação entregada no Sinai. E uma das coisas que mais dói a minha alma, que mais quebra o meu coração, é que quando Deus dá o pacto para Moisés, ele diz o seguinte, Êxodo capítulo 19, de versículo 1 a 5, diz aos filhos de Israel: ai que coisa linda, você é filho dos céus, irmãos, você é filho lá de cima, você é filho do Altíssimo, você pertence, você tem a paternidade de Yahvé no seu DNA espiritual. Diga aos filhos de Israel, Moisés, eles são para mim um especial tesouro, uma propriedade onde outro não exerce domínio. Ele é o condomínio especial do Rei de todo o universo. Essa é a nação que eu estou separando para mim. Eu quero que você saiba uma coisa: você não é daqui, você não nasceu para ficar aqui, você não lê a Bíblia para ficar aqui, você não é chamado ao inferno, você não é chamado ao pecado, você não é chamado à fornicação, ao adultério, à idolatria, ao vício das mídias sociais. Você é chamado, comprado com o sangue de Cristo, não de bode nem de carneiro, para um dia ir ao céu. Diga, os filhos de Israel, especial tesouro, propriedade particular,
Tudo isso é bênção, bênção, bênção. Propriedade é coisa capitalizada que dá dinheiro. Deus é dono do ouro e da prata, e Ele pode sustentar a sua obra. Coisa interessante, que aí vem a responsabilidade. Porque um dia vamos sentar e ser tidos como culpados. Porque Ele diz, eles serão para mim um reino de sacerdotes que reinarão sobre a terra. Diga, forte, eu sou um sacerdote de Deus para a minha geração, para anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua luz admirável. Chegamos agora nesses 2 trechos. Depois da morte de Salomão, um homem chamado Jeroboão, que tinha o pai Nebate, dividiu e partiu o reino em 2 pedaços, reino do sul e reino do norte. O reino do norte, na maioria das suas vezes, foi governado por reis ímpios, idólatras, ladrões e mentirosos. O reino do sul foi governado por pessoas como Josafá, como Asa, que obedeceram ao Senhor. Uns obedeceram completo e outros na metade. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte: esse contexto de rebelião levantou 3 pessoas neste texto, das quais eles são símbolo daquilo que é a nossa geração. Diga comigo, Jorão. Jorão, o rei que tinha fé, mas não tinha prática piedosa. Diga, Ben-Hadad, o opressor desse reino. Profeta Eliseu, a voz de Deus para aquela última geração. Quem é você nesses 3 personagens? A Bíblia disse aqui que o rei Ben-Hadad havia produzido um cerco, ou um fechamento, ou um bloqueio. Se nós estivéssemos lá na Jordânia, em um dos acampamentos assírios grandes do mundo, depois da guerra de Alepo, nós íamos dizer assim: a ONU fez um cerco humanitário para manter vivo uma dinastia que tentava fugir da guerra. Era isso que socialmente, culturalmente, nós íamos dizer. Mas neste caso, não era isso. A Bíblia diz, no texto que eu li, no versículo 6 e versículo 24, que Ben-Hadad havia fechado Samaria com um propósito. Ele havia cortado o suprimento alimentar, as fontes de água, e ninguém podia entrar e sair daquela cidade. O seu propósito, o seu foco e a sua visão era levar o povo a se render e serem escravos da Síria como servidores daquele reino. E a Bíblia nos diz o seguinte, que naquela crise, no meio daquela destruição, estava o ministério do profeta Eliseu. Era a voz de Deus nos dias daquela crise. Uma das coisas que me chama a atenção é que Eliseu já estava de idade, ele estava em sua casa, e quando o rei um dia sai para a rua, vestido de suas vestes reais, ele passa por dentro ali do muro de Samaria, e 2 mulheres gritam: Rei, meu Senhor, me acode. Ai, que bonito. E o rei disse: se Deus não te acudir, eu não posso fazer nada. Teologicamente certo, em uma fé prática, sem piedade e de aparência. Que vai sustentar a igreja brasileira nesses últimos dias de movimentos?
que vai sustentar os nossos congressos, que vai sustentar uma geração comprometida para pregar a palavra de Deus, que vai acontecer conosco daqui 10 anos. Eu quero que você se visualize daqui 10 anos, onde você vai estar, o que vai estar fazendo e que de maneira nós como jovens estaremos servindo a Deus. A espiritualidade aparente não leva vida aos pés de Cristo. Em 87, a maioria dos que estão sentados aqui não sabe disso, porque muitos não haviam nem nascido, sim? Em 1987, o Brasil possuiu uma geração de jovens incomuns. De 1950 até 1987, guarde essa data, o Brasil era força receptora missionária, americana, sueca, inglesa, metodista, batista do sul americano, metodistas, americanos, ingleses. Não preciso falar dos suecos, porque todos conhecem a história de Daniel Berg e Gunnar Wingren. De 1950 até 1987, o Brasil, essa nação linda, dessa bandeira com cores vibrantes, chamava a atenção do planeta, porque despontava em nosso solo a terceira maior igreja do mundo. Igreja com jovens consagrados que conhecia o que era jejum, oração, literatura bíblica, escola dominical, discipulado e obediência incondicional ao Senhor. Escute bem, vejo 3 homens dos Estados Unidos, Louis Bush, missionário argentino. Estava aí o pastor Valdemar de Carvalho, assembleano da Igreja Assembleia de Deus de Ferreira de São Paulo. E estava aí também o pastor Edson de Queiroz, da Primeira Batista Renovada de Santo André, o qual escreveu livros extraordinários que foram best-seller na nossa história missionária. Se você não sabe, leia o livro A Igreja Local e Missões, e você vai entender o que Deus fez neste território. Ele escreveu outro livro que eu valorizo, chamado Transparência no Ministério. Esses homens, eu tive o privilégio de 2 deles ser meus professores no seminário onde eu fui formada para missões. Mas eu quero te dizer que aqueles homens receberam uma ordem da parte de Deus para ir em São Paulo, em um lugar simples, lá na Batista do Morumbi, e reunir os pastores do Brasil, assembleano, metodista, presbiterianos, a reunir o corpo de Cristo visionário, olhando uma geração de adolescentes como eu, que estava nas escolas dominical, e esses homens declararam: o Brasil não é mais uma força receptora de estrangeiro. O Espírito Santo hoje nos diz para declarar que a nossa nação se converterá em uma força missionária enviadora, que levantará homem de todas as vertentes, em todas as denominações, para evangelizar o mundo. Essa história, irmãos, talvez você não conheça. Era homens piedosos. Eu tinha só 18 anos quando em minha igreja chegou um desses e disse: o Senhor precisa de ti para ir pregar a palavra. E eu quero dizer, a sua geração está perecendo. As missões urbanas no Brasil hoje é um fenômeno que não existia em 1980. As cracolândias estão instaladas em todas as grandes capitais do Brasil. Nunca houve tanta facilidade para a prática da prostituição em todas as categorias sociais do Brasil. As nossas prisões nunca estiveram tão cheias como nos últimos 20 anos. Mas eu quero te dizer, igreja, a tua chamada é intransferível, é
irresistível e ela é inadiável. O Senhor te chama hoje, tu não pode transferir. Inadiável, intransferível. O rei Jorão não entendeu. Ele transferiu a culpa da crise para o profeta. E quando a mulher declarou: matei meu filho, comimos, hoje essa não quer dar o filho dela para que matemos e o comamos. Vocês já imaginaram uma crise dessa? Eu sei que aqui no Nordeste tem muitos jumentos. No Senegal também tem. Na Espanha eu nunca vi. Mas a cabeça de um jumento é o lugar que menos tem carne. Devia ser a traseira do jumento, né? Mas devia ser para os mais nobres. A cabeça custava 180 ciclos de prata. Vamos falar assim, em moeda moderna, isso seria 912 gramas de prata. Era muita prata. Se nós jogássemos isso a R$9,50 ou a R$11, nós estaríamos aí com quase R$8.300 por uma cabeça de jumento. Crise. Um esterco de pombo, 5 ciclos, quase R$513. Se na moderna, na contabilidade moderna, jogassem para R$11 e pouco. O mundo está em crise. As crises fazem parte da humanidade. As crises sociais geraram no mundo guerras, dizimações étnicas, sistemas sociais injustos, supremacias governamentais, religiosas e fundamentalistas. Hoje nós temos 66 nações no mundo onde a Bíblia não chegou. Quando eu cheguei no oeste da África, no Senegal precisamente, onde morei 20 anos, sabe qual foi minha maior luta e dor? Um versículo da Bíblia traduzido em Wolof. Quantas noites eu passei com a Bíblia em francês e em português, tentando entender uma língua que não era minha, uma cultura que estava quase 4 pontos de diferença da cultura onde eu nasci, vivendo em uma cidade onde não havia luz. Por 6 anos, eu tinha um lampiãozinho de querosene, onde eu, com meus livros que eu tenho até hoje, e os meus diários e caneta, eu lia em francês, lia em português para entender, e lia em Wolof. E ao final das contas não entendia nada. E eu chorava. E alguém me disse: Sônia, tem um curso em São Paulo, tem um curso na Universidade de Dakar, mas é caríssimo para estrangeiro, porque lá estuda a elite das pessoas que vêm trazer empresas, das pessoas que vêm trazer a mínima tecnologia para o governo. E eu estou te falando de 1999. Eu tomava 3 Jaganjai, que é um ônibus muito simples, onde as cadeiras são de madeira, onde num calor de 50 graus, eles empilham as pessoas como sardinha em uma lata, e do trajeto até em casa, eu ia escutando dentro aquele ônibusinho, Alhamdulillah, Ilah, Ilallah, Allahu Akbar, Allah. Opressão, dor de cabeça, solidão, tristeza, falta de pai, de mãe, de irmãos, 9 malárias na cabeça, casa invadida,
onde levaram e saquearam tudo. E as pessoas me diziam: a senhora vai embora? Até que eu tinha vontade de dizer: vou desaparecer daqui, porque eu não tinha mais nem nome. O meu nome não era Sônia Maria Mendes, era Tubaba, que significa mestiça, ou quem veio do ocidente, Tubiba, que não crê em Deus, porque o meu Deus não servia como referência de crença. Segundo os dados das portas abertas, nós temos hoje 380 mil pessoas nas prisões da Nigéria, da Coreia do Norte, do Afeganistão, do Marrocos, da Síria, do Egito, da Tunísia. Pessoas que por uma Bíblia, por uma declaração de dizer eu creio, está sem uma cama, está sem água potável, está sem um café da manhã, está sem um pão com manteiga, está sem um baião de dois, está sem uma carne de sol. Mas sabe o que? O governo toma alicate, arranca as unhas, corta as mãos. O governo mata o pai, mata a mãe, mas eles não negam, porque ninguém pode negar aquele que transforma de dentro para fora. Ninguém pode dizer que a realidade do Espírito não existe. E nesta manhã Deus quer te arrastar com as suas cordas de amor, com as suas cordas de poder, e gerar no seu coração misericórdia, piedade, pelo que vai para o inferno por toda a sua existência. 8 bilhões de pessoas entre América, África, Ásia, Oceania e Europa. Hoje nós temos os maiores segmentos, pasme-se. O mundo hoje está dividido em budistas, em animistas, em muçulmanos, em hinduístas e em ateísmo. Diante de todos esses segmentos que eu falei, nós temos 6% de budista, nós temos 13% de hinduísta, nós temos 18% de ateísmo sem religião, nós temos 22% de pessoas que dizem crer em Cristo, mas não praticam fé. Nós temos 24% de todos os 8 bilhões servindo ao islamismo. Você sabia que em São Paulo já tem 800 mil muçulmanos distribuídos em mesquita por todos os lados? E aqui eu quero dizer algo que a Sueli falou nesta manhã. Ela não pode se calar. Eu falei para ela: não se desanime, você está trabalhando não com hoje, você está trabalhando, se Jesus não voltar daqui a 10, 15 anos, com a próxima geração. Vacina com a palavra, protege com a palavra, dirige com a palavra, levanta com a palavra, leva essas pessoas a proferirem a palavra manhã, tarde e noite, pelo caminho, comendo, andando, deitando, porque a única coisa que nos pode levar à vitória é a palavra verdadeira de Deus. Nós somos 11% de cristãos no mundo. Existe 3 mundos: mundo A, mundo B e mundo C. É onde o mundo está dividido geograficamente e religiosamente falando. Mas eu quero dizer, o mundo C, onde tem igreja, Bíblia traduzida, canal de televisão, pastores, missionários, pregadores, missionários locais de Jerusalém, Judéia e Samaria, forma 80% da força cristã mundial. Esse é chamado de mundo C. No mundo C, nós não precisamos, olha este lugar, sofrer para alugar um lugar desse. Mas um país desse que eu mencionei, jamais isso aconteceria. No mundo C, que é o mundo evangelizado, nós estamos gastando 80% da força cristã mundial. E eu faço uma pergunta, pastor Brás, acertei seu nome? É justo? É justo
que alguém use e ouça o evangelho 1000 vezes, quando tem alguém que nunca ouviu nenhuma? É justo? Não é justo. Mas enquanto houver um Eliseu nos chamando para a verdade, é a voz do Senhor dizendo: eu te amo, eu conto com você, eu quero você na minha equipe, eu vou te usar e eu só tenho você como recurso. E eu queria hoje dizer aos irmãos: a crise é desesperadora, administrativa, social, em todo o planeta. Irmãos, nunca houve, tem um livro que eu quero que você compre, eu vou deixar como referência: Jesus o forasteiro, Jesus o refugiado, Jesus o peregrino, que fala das nações que estão no Brasil. Sabia, amados, que temos 350 nações hoje representadas em nosso solo? Quantos aqui estudam inglês? Levante a mão. Jovem, você fala, você entende, você pode pregar em inglês? Quantos aqui estudam o espanhol? Levante a mão. Você pode pregar, falar, traduzir em espanhol? Quantos estão estudando francês? Levante a mão. Estude francês, porque a maioria das diásporas chegando em São Paulo são francofones. Estude inglês, porque a maioria das diásporas africanas do oeste da África falam inglês. E as pessoas me disseram: é preciso sair do Brasil para ser um missionário? Não. Se Deus te chamou, não fique. Mas se Ele não te enviou, não vá. Porque não funciona. A vocação não é um cabide de promoção pessoal. A vocação é um lugar onde o discípulo esteja disposto a morrer pela causa de Cristo. Mas se prepare para ser um missionário aqui no Piauí. Vou deixar uma ideia investigativa para os jovens. Saia nos centros comerciais, saia nas feiras, nas praças, no shopping e fique em silêncio. E procure ouvir algum estrangeiro dentro deste ambiente. Se isso passa de 2 ou 3%, o Senhor pode te chamar para plantar uma igreja com um estrangeiro no seu próprio país. Deixo aqui uma deixa para os que trabalham com música, com bandas. Cantem em francês, cantem em inglês, cantem em português. Faça um plano de salvação em uma outra língua. Ponha na sua rede. Exalte Jesus. Sabe por quê? Ele vem muito em breve. Nós não temos mais tempo para pregar a palavra de Deus como no começo. Eu quero dizer que Deus fecha ciclo, que Ele fecha porta, que Ele fecha segmento, que Ele fecha estratégia, que Ele fecha com pessoas, tempos e estações que estão guardadas no seu poder. Nos anos que eu estive, dos 20 anos que eu estive no Senegal, nós criamos uma escola para meninos e meninas, um orfanato, um centro de saúde básico, uma unidade de saúde, mas sobretudo, nós discipulamos 6 pessoas. Parece uma loucura, para 20 anos, 10 pessoas, 15 pessoas, alguém pode dizer, como alguém me ligava e dizia: não vale a pena, você ficou 15 anos para discipular 15 pessoas, isso é perda de tempo. Mas o Senhor, Ele não vê como vê o homem vê uma multidão, Jesus vê um que se pode transformar em 1000, e nesta manhã, Ele está dizendo: eu quero te multiplicar. Levante a tua mão e receba esta unção de multiplicação a partir do zero. E eu me sinto
sentia frustrada, pastores, eu me sentia amassada, pisada, porque a gente ligava lá e dizia: ó, irmã, madame Sônia, quantas almas você já batizou? E eu ainda estava aprendendo a língua. Senti uma pressão tremenda. Mas, amados, a semente, quando ela é lançada, ela floresce. Você floresceu, eu floresci. E eu me lembro, quando eu estava com febre, malária, vomitando, no hospitalzinho de um palestino, que ele olhava para mim, e a mensagem de consolo mais profunda que me dava era: você vai morrer. Essa malária não tem cura. Depois de 40 dias você não tem mais imunidade nem fígado. Eu desmaiei. Fiquei na clínica do Palestino, na beira de um canal. Eu creio que a pastora Cleonice foi nesse canal lá, porque ela foi com a Thalita comprar umas coisas lá no Senegal. A pastora voltou de cabelo em pé. Meu Deus, que lugar é esse? Falei: é moderno, esse lugar está limpo, esse lugar hoje é belo. Você não tem ideia de quando nós chegamos e começamos a andar nas ruas, você não tem ideia, nós pisávamos no lixo, bicho saía do chão. Às vezes o lugar que Deus vai te mandar não é o presente que você está esperando, mas o pior. Com Deus é o melhor. A coisa mais difícil com o Espírito Santo é a que mais vai florescer, porque a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. E eu me lembro que 20 anos depois, nós vamos no Senegal, levando várias equipes, como já levei. Mas o que mais me tocou foi o dia que uma pessoa disse: vamos andar de metrô. Falei: metrô? Sim, você vai andar de metrô. Porque a França mandou o metrô para Senegal. Eles desfizeram as portas ali dos bodes, que era um bodódromo, sujo, fétido. E hoje naquele lugar tem uma praça, um metrô de primeiro mundo, escola, mercado, ruas asfaltadas. Mas sobretudo o que mais nos impacta é o povo de Deus, é a igreja que foi levantada. Sabe por quê? Nós não podemos deixar de ecoar. Por pior que seja o contexto que está diante de nós. Eliseu não deixou de ecoar. José, apesar do poço, não deixou de ecoar. Jeremias, apesar das prisões, não deixou de ecoar. Esther, apesar do perigo, não deixou de ecoar. Timóteo, em Éfeso, apesar de suas enfermidades, de sua timidez, de sua dificuldade, não deixou de ecoar. Queridos irmãos, neste dia, este congresso, talvez você não veja o que está acontecendo aqui, mas este congresso nunca mais será o mesmo, porque Deus está levantando jovens e vozes para ecoar no sertão, para ecoar nos vilarejos, para ecoar nas cidades, para ecoar nas universidades, para ecoar nos mercados, para ecoar dentro de casa, para ecoar na sua vizinhança, para ecoar na sua comunidade. E eu quero te dizer que o mesmo Espírito que fez Pedro ecoar diante do Sinédrio em Jerusalém, que o queria matar, é o mesmo Espírito que está ecoando sobre todos os quadrantes do Piauí. Agora, pela fé, eu vejo o Espírito Santo levantando uma geração, dizendo: acabou o tempo de comodismo. Eu estou treinando gente em São Paulo, quando eu venho, a cada 2 anos no Brasil. Esse ano nós teremos 41 alunos que vão se formar,
dia 8 de agosto, receber aí um diploma dos 6 meses de formação missionária. E este ano nós tivemos 2 irmãs que faz o perfil dos alunos, e também outros irmãos, e viajando, alguém me sentou e me fez uma pergunta, e eu quero fazer essa pergunta aqui. Eles me perguntaram: você crê que a geração Z pode ser missionária? O que é a geração Z? O que é? A geração Z é uma geração desenvolvida socialmente, intelectualmente, academicamente. É uma geração que os seus pais morreram e deram tudo o que eles precisavam em muitos segmentos sociais, intelectuais, financeiros e relacionais. E também me disseram, é porque a geração Z, isso foi meu sobrinho que me disse, ele é matemático, trabalha em uma grande empresa, ele disse: tia, daqui 15 anos, o Brasil é outro país. Eu falei: por quê, meu filho? Ele falou: porque a geração Z não quer trabalhar, não estuda e nem tem compromisso. Quer tudo fácil. Aí eu levei para o lado do ministério. Como é que vai ser, pastores? Eu não aceito. Eu posso até pensar em programas de mobilização, não de coach. Porque coach não muda caráter. Coach potencializa, muitas vezes, orgulho. Mas eu acredito no mesmo Deus que quando Paulo estava preso em Roma, aguardando a guilhotina que deceparia seu pescoço, eu creio naquele mesmo Deus que usou Paulo para dizer para Timóteo: esforça-te na graça que há em Cristo Jesus. O que aprendeste de mim, ensina a homens fiéis que sejam capazes de ensinar outro. Sofre penalidade como bom soldado de Cristo Jesus. Sofreu Jesus como malfeitor, mas ele disse: Timóteo, a palavra de Deus não está presa, nunca estará presa. Geração Z, o mundo não pode te rotular, porque tu tem o DNA do teu Criador. Não aceite esse enigma social. Eu estava falando hoje com um irmão que veio lá no hotel me visitar. Falei: qual foi a sua maior conquista no Senegal? Eu falei: não tive uma grande conquista, mas formei 5 jovens. Um é engenheiro industrial, o outro é TI, o outro é administrador, tem uma outra que está estudando, e uma enfermeira e outra pediatra. Eu tenho hoje na igreja de Rufisque 10 jovens que estudaram eram pequenininhos, desde que eu cheguei lá, primária, fundamental, médio. E quando eu fui o ano que passado, em 2025, os 10 vieram para mim. Sabe o que eles me pediram? Eu não sei se isso aqui vai chegar aos ouvidos de alguém. Mamãe Sônia, me ajuda a fazer uma faculdade para melhor servir meu povo. Lá não tem faculdade pública. Valorize o que o Senhor te deu nessa nação. Ah, se algum universitário, algum dono de faculdade estivesse me ouvindo e dissesse: eu quero financiar 10 bolsas de estudo, ele ia alcançar 60 nações. Sabe por quê, pastores? Eles renunciaram ao islamismo, eles passaram fome, eles renunciaram à segurança. Todos os dias, em uma igreja muito simples, quarta-feira, de 5 da tarde até as 8 da noite, aqueles jovens estão no piso, no chão, clamando: Deus nos dá força para ser pregadores na nossa geração. Não tem como não chorar.
não tem como não querer a mesma coisa para lá. Não tem como não desejar o mesmo desenvolvimento para aqueles segmentos. Mas hoje eu te procuro, jovem piauiense, o que você tem recebido de Deus? Hoje é dia de boas novas. Eu ouvi aqui 2% de cristão. Não me impressiona. Talvez seja a maior necessidade o sertão brasileiro, os ribeirinhos, os quilombolas, os ciganos, os sertanejos, os surdos, que são 6 milhões atualmente, e somente 2% vão sido evangelizados. Os mais pobres dos pobres, que agora é uma outra etnia no Brasil. Eu não sei se o Senhor te chamou para Jerusalém, para Samaria ou para a Judéia, mas eu só sei de algo neste dia. O Senhor te chama para ecoar, assim como Eliseu ecoou. Assim como Eliseu ecoou, e sabe o que ele ecoou? Amanhã, nessa mesma hora, não vou mais comprar cabeça de jumento, eu vou descapitalizar esta inflação. Amanhã, esta mesma hora, haverá comida para toda a cidade de Samaria. Ele ecoou desta forma, e a Bíblia diz que o capitão disse: nem se o Senhor abrisse as janelas dos céus e fizesse chover, não haveria provisão. E ele disse: você vai ver, mas não vão participar. A incredulidade é o único ponto que pode nos tirar da presença e do plano de Deus. Aqueles leprosos declararam isso, porque era a última instância de alguém que podia ser usado para a solução de uma crise. Diga: eu sou improvável, mas o Senhor conta comigo. Se eu fico na cidade, eu morro. E se eu vou, é capaz que haja esperança. E foram. Sabe por quê? A obra de Deus depende de Deus, ela é de Deus, será feita por Deus. Eu e você somos apenas os instrumentos. Às vezes estamos carregados de alguns pontos de dificuldades, de enfermidade, até de lepra. Mas o Senhor não se detém pelas nossas imperfeições, nem se detém pelos nossos limites. Ele é o Senhor que ainda capacita homens e mulheres para terminar a tarefa. Ecoe, Piauí, ecoe, juventude do Piauí. Fique de pé neste momento. Eu quero te mostrar um vídeo. Quero mostrar um vídeo para você, da história que eu falei. Esse é o lugar onde eu estou, a Espanha. 8.000 cidades sem cristão. A região de Toledo tem 0,1% de crente. É um cristianismo pós-moderno, ateísta. É o pior segmento para a evangelização. Está diante do deserto do Saara, 70 quilômetros do Marrocos. Esse lugar, não existe um congresso como esse. Você vai ver o ponto da terra onde eu moro, é ali, ó. Quem tem medo de morrer não vai aí. 385 vulcões no meio do mar. Só existe entrada por terra, não por barco ou por avião. Aí está uma reunião pública islâmica. Esses são os barcos que entram 10 por dia. Ele já desce. Esse é o único grupo de cristão no país. Eles são fortes, eles saem nas ruas e oram para Deus alcançar o seu país. Esse é o lugar onde eu moro. Só tem deserto, só tem areia, só tem pedra. Estou cooperando com uma igreja pequenininha neste lugar. Prego um domingo por mês, dou discipulado e trabalho na rua. Daí estou apoiando o continente africano com discipulado, com formação de obreiro e com campanhas médicas, porque eu estou somente 2h30 deste lugar. Essas são as únicas mulheres cristãs que eu conheci. Este é o grupo com quem eu estou trabalhando. Aí na capelania, na Cruz Vermelha, cuidamos de pessoas que vêm de várias nações, sem nenhuma perspectiva de vida, orando,
contribuindo e sonhando com uma base missionária para terminar a tarefa nesse trânsito do mundo. Esse é um dos filhos espirituais que é formado em TI e é o meu principal tradutor quando eu vou no Senegal. Ele fala vários idiomas. É uma ilha necrosada por vulcões. Assim é o coração do povo espanhol. 8.000 cidades esperando juventude para orar. Não é brincadeira viver neste lugar. Põe agora o outro vídeo. Esse vídeo o pastor Reinério vai ver. Depois de 20 anos que eu saí e trabalhei, esses jovens fizeram a primeira conferência missionária da África do Oeste. Pastor Seymour Diouf é um jovem pastor de 32 anos. Este jovem, eu creio que a imagem está deformada, mas é para você ver que este jovem hoje é uma promessa para o Oeste africano. Ajudei ele no seu curso fundamental e um curso técnico para alfabetização. Hoje ele está pregando a palavra, fazendo o EBF, pregando na rua, com 24 jovens, eles estão fazendo a primeira conferência missionária para evangelizar as outras etnias não alcançadas do Senegal, sem recursos, sem dinheiro, sem tecnologia, sem Bíblias traduzidas para a maioria das etnias, mas sabe o que? Com a presença do Espírito Santo, a qual o Senhor disse: recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém. Essas são as jovens da igreja, aí são as etnias do país, eles estão representando. Não se escandalize, no culto todo mundo dança. Acabou meu tempo? Eis-me aqui, estou disponível. E quero dizer algo enquanto você canta. A escola dominical da igreja de Rufisque alagou essa semana. O Seymour me pediu 10 telhas. Uma telha custa R$300. E eu pergunto a essa juventude: você quer consertar aquela escola dominical no oeste da África? Vai movendo-se do seu lugar. Quem gostaria de entrar nas fileiras da evangelização em Jerusalém? Fique deste lado. Sertão, urbano, ribeirinho, quilombola, cigano, surdos, pobre dos mais pobres, os que querem trabalhar no Brasil, fica deste lado. Você bem específica, para não restar da dúvida. E tem uma palavra para você: o Espírito Santo não vai deixar você dormir até você cumprir esse chamado. Jerusalém, Jerusalém, quem vai a Jerusalém? Quantos virão para ir a Jerusalém? Aceitamos casais, aceitamos adolescentes. Jerusalém, Jerusalém, Piauí, Piauí, Teresina, bairros de Teresina, escolas dominicais. Deste lado vai ficar quem quer trabalhar no estado do Piauí. Aonde Deus te mandar no sertão, vai ficar aqui no meio. Vem aqui neste meio os que querem trabalhar no sertão do Piauí. Você que está lá atrás, não se mova,
porque vai chegar uma parte para você também. Este é um apelo que faz anos que eu não faço. Porque eu com 17 anos me joguei assim no chão. Há 39 anos passados. Os confins da terra. Aquele que pensa algum dia chegar nos confins da terra, em algum segmento não alcançado do mundo, fica deste lado aqui. Onde está o povo que canta tão lindo? Geração eleita, quem vai cantar? Suavemente. Dia 24 de setembro eu estou voltando para o campo. E eu quero que você vá comigo. Eu quero que a Espanha também esteja lá na presença, nas bodas do Cordeiro. Porque vi uma multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, de todas as raças, e de todas as línguas, e de todas as nações, diante do trono do Cordeiro, dizendo: Santo, 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 porque eres digno de tomar o livro, desatar seus selos, porque foste morto e compraste para Deus homem de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações da terra, que reinarão sobre a terra. Querida igreja, o Senhor morreu por ti, Ele te ama. E hoje eu estou vendo aqui o que eu não vi em muitos lugares do Brasil: uma juventude se mobilizando para servir a Deus. Você que está lá atrás, estenda sua mão para cá. A Bíblia diz que as mãos do que contribui, o joelho dos que ora e os pés do que vão, é que a missão de Deus é realizada. Suas mãos podem mudar o destino das nações hoje, através da intercessão. Quisera eu que o Piauí não fosse mais conhecido como uma nação menos evangelizada, mas como uma nação missionária, de homens e mulheres que terminam a tarefa antes da evangelização. Receba o poder do Espírito nesta hora, a capacitação do Espírito Santo. Eu quero ouvir, como o som de muitas águas, as vozes dos irmãos. Levante a sua mão para o céu e peça às nações para Deus. Aqui está a bandeira brasileira, ela será aberta profeticamente do Brasil para todas as nações da terra, do Brasil para todos os povos. Professores, tradutores de Bíblia, profissionais, construtores, artesãos, tecnólogos, médicos, enfermeiros, advogados, diga o Senhor nesta manhã: eu conto contigo, eu conto com a tua oração, eu conto. Levante a tua mão e comece a pedir almas. Diga: dai-me almas, como disse João White: dai-me o Brasil, senão eu morro. Recebe renovação, recebe amor, recebe autoridade, recebe direcionamento. Eu vou me ajoelhar aqui, pastor. Como eu me ajoelhei há 39 anos atrás, e eu vou pedir hoje para Deus, não dinheiro, não recurso, eu quero obreiros. Me dá obreiros do Brasil para terminar a tarefa de evangelização, e eu estarei recompensada. Deus, por um Brasil missionário, por mais congressos de jovens no Brasil, que dê lugar à voz missiológica antes da tua vinda. Igreja do Piauí, assim te diz o Senhor: as águas do avivamento estão vindo ao teu encontro. As águas do compromisso descem agora do trono
trono de Deus e se derrama sobre este lugar. Deus, nós conquistamos esta terra, ora palco do diabo, como palco do Deus vivo, agora. Batiza com teu espírito, distribuidor espiritual. Levanta jovens pregadores da palavra. Levanta pregadores que não vendam a palavra, que não negociem a palavra, mas que entenda que é a última hora. Clamem, clamem, clamem. Salva o continente africano, as nações que estão em treva. Salva o continente asiático, as nações que estão em treva. Entra na Europa. Entra, Jesus, na Oceania. Entra nos povos do Brasil. Entra nas casas do Piauí. Rompe o cerco de idolatria e traz um novo tempo para a tua igreja, em nome de Jesus. Meu prazer é te louvar. Oh, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
No início do ano, a Aljadeb fez um culto enviando os universitários. E iremos fazer um clamor pela nossa nação, bem verdade. Mas aqui tem muitos jovens que ardem em seu coração aquela chama de fazer um trabalho missionário nas faculdades. E temos aqui dois jovens representando toda essa comunidade estudantil, que Deus vai lhe usar de forma extraordinária. A unção que tem lhe dado vai ser transferível nessa manhã para essa juventude que está colocando à disposição disso. O Espírito Santo me deu uma palavra. E ele disse: filha, está nascendo muitos ministérios aqui nesta manhã. Mas sobretudo o ministério da palavra.
Mulheres, preguem a palavra. Deus está chamando homens, jovens, para pregar a palavra. Não é algo fácil, mas o Senhor, com Ele tudo faz possível. Se você está lá atrás e você sente desejo de pregar a palavra, não fique lá. O rio, a cachoeira de Deus está aberta, o favor de Deus está aqui, e aquele que pede recebe, o que busca acha. Não fica detido aí. Se você tem desejo de pregar a palavra, vem, porque o Senhor me disse: ministérios vai ser nascidos nesta manhã. Você vai começar a falar, a pregar com poder, com denuedo. Sem Deus está tirando a timidez, o medo, a vergonha. Nesta manhã o Espírito me diz: eu estou atendendo a oração feita há mais de 40 anos sobre este solo piauiense, e a juventude é a resposta do meu Espírito para esses dias. Aqui está esta menina, quando cantava, o Espírito falava ao meu coração. Ela é a voz dos indígenas das 110 comunidades que não tem nada, mas eu estou ouvindo o seu clamor. Não fique de fora. Se você está aqui, não fique de fora. Vai haver uma sacudida desse ginásio. Satanás se retirou, ele e seus demônios, e ficou só o Espírito Santo aqui esta manhã. Receba autoridade para entrar nas universidades, para levar homens e mulheres a não ser ateísta, mas ser temente a Deus. Levante mais pessoas para trabalhar na universidade, nos tecnólogos, nos lugares de educação, em nome de Jesus. Aleluia. Nós queremos terminar o culto, mas está difícil. Ele me diz 40 minutos, mas eu acho que eu já passei. Jovens, eu quero te dizer, um dia Moisés, ele estava no deserto, e ele estava se sentindo sozinho, e sabe o que? O Senhor disse: Moisés, tira do Espírito que está em ti e divide. Mas eu não preciso fazer isso para dividir, é só eu pedir, porque Jesus já derramou o seu Espírito sobre toda a carne, e os jovens profetizarão, terão sonhos e visões. Vamos orar pelo Brasil. Peça a juventude brasileira agora, de todos os quadrantes, profetizaremos que os próximos congressos no Brasil de jovens terão um viés missionário. Pai, nós oramos, perdoa a nossa nação, perdoa os pecados da nossa nação, perdoa a idolatria, perdoa a imoralidade, perdoa, ó Deus, aqueles que estão extorsionando, perdoa a falta de administração política correta e justa. Vamos contra toda obra, principado e potestade que tem dominado esta nação. Satanás, solta as riquezas das missões. Solta nos púlpitos, solta nas visões, solta nos ouvidos, solta na administração eclesiástica da igreja em todo o Brasil. Tudo que for de missões, seja livre. Romanahas, Roman Chase, Dave Gilbagas, Revelestou, nos prostramos diante da tua santidade. Roma na caixa, tu és o Senhor que está descendo sobre os 4 quadrantes desta nação, e profetizamos que a geração missionária, antes anelada, ela vai se levantar. Brasil, tu é do Senhor. Brasil, tu não nasceu como nação para ser destruída pelo carnaval, pelo futebol, pela imoralidade, pelo tráfico humano, pelo estupro, por presos malignos.
maligno, mas tu serás conhecida como a nação que teme e obedece o Senhor. O corpo de Cristo reunido aqui nesta manhã declara nas famílias, declara nas casas, declara na vida dos adolescentes e na vida dos jovens: o Senhor é o Senhor do Piauí, é o Senhor do Brasil, é o Senhor de Teresina, é o Senhor de todas as nações. Dê um brado de guerra e de louvor a Deus agora. Rei, rei, seja renovado. Receba autoridade. Receba. O mesmo Deus de Davi, Ele está aqui te enchendo. Oh, aleluia. Receba. Deus quer mudar o louvor desse estado. Deus quer mudar o louvor desse estado. Deus está santificando o louvor desse estado.